comprovadamente, depois dessa atuação abençoada. Amém. Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, versos 12 e 13. Jeremias capítulo 3, versos 12 e 13. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, e diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então, somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Amém? Palavras do Senhor. Temos um Deus, ou servimos a um Deus que se compadece de nós. E nós devemos dar sempre glórias a Ele, por Ele resolver no seu íntimo, exercer em nós a sua compaixão. Quando a gente começa a entender o que o Senhor quer fazer na nossa vida, a gente começa a entender o quanto Ele é bom. E a gente começa a ver a bondade dEle sendo esclarecida a todo instante no nosso viver. Ele age sempre para nos favorecer. Se você voltar um pouquinho o texto, no próprio capítulo 3, você vai ver que Jeremias está falando ao povo sobre a infidelidade deles. E faz a declaração de que eles se afastaram. Haja vista que quando chega na segunda parte do capítulo 3, a partir do verso 6, quando é promovido por Jeremias uma palavra da necessidade do arrependimento, o Senhor faz como nós lemos aqui os dois versos. Ele se dirige primeiro para o pessoal do norte, o povo do norte. Ele esclarece claramente que ele quer usar de misericórdia. Ele deixa bem claro que ele não quer promover, apesar do povo merecer, porque ele explica no verso 13 para nós o que aconteceu. Qualquer semelhança com o povo do norte, com o povo hoje, mera coincidência, né? Mas uma coisa fica bem clara: o Senhor, Ele é um Deus que se compadece de nós. E nós, como disse no início da minha palavra, Ele exerce essa particularidade para aqueles que Ele ama, para aqueles que Ele escolheu, antemão predestinou. E nós podemos dizer que estamos incluídos. A Bíblia Sagrada nos conta em vários textos sobre esse assunto, dessa sensibilidade que Deus tem. Deus, Ele se compadece, Ele se condói
E Ele tem pensamentos não de mal por nós, mas de bem. Era merecido, pela própria palavra do Senhor a Jeremias, de que eles passassem por tudo que estavam passando. Fossem eles afligidos, que viessem a sofrer em virtude da consequência do que eles se apegaram. Diz o texto para nós que eles se prostituíram com os estranhos. Eles se deixaram levar pelos deuses estranhos, oferecidos a eles por todo tipo de condição que foi apresentada. Eles preferiram deixar Deus de lado. Para sorte, o Senhor, Ele tem compaixão por nós, pelos seus. Por sorte, Ele usa da sua misericórdia. E isso fica provado para nós no que Ele fez através do sacrifício de Jesus, quando trouxe Ele para morrer pelos nossos pecados. Deus, Ele não fica impassível, Ele não age com apatia. Ele resolve trazer algo como se fosse uma grande novidade. A possibilidade de se achegar a Deus é sempre uma boa oportunidade para os seus e para aqueles que Ele quer resgatar. E Ele resolve, no seu íntimo, trazer esta possibilidade para que a gente entenda o seu grande amor por nós. Deus, Ele faz isso porque Ele, acima de tudo, Ele tem um plano, e o plano salvífico que foi realizado por seu Filho, mostra que nós podemos entender o quanto Ele quer fazer isso em nós, para que nós, em nossas famílias, exercemos também o seu ensinamento sobre a compaixão. Porque às vezes, dentro de casa, a gente age de maneira diferente quando aparecem os problemas. Quando temos que compreender as coisas que são necessárias para a vida familiar. E toda família vai apresentar alguma coisa nesse sentido, da necessidade do exercício, de você entender a dor e o sofrimento daquele que faz parte da sua própria família, como também do seu próximo. O Senhor resolve apresentar o convite de arrependimento e começa a fazer por aqueles que Ele tem a certeza de que vão entender o que Ele quer fazer. Deus resolveu conosco da mesma maneira. Ele resolveu, na sua bondade, no seu amor, exercer a compaixão em nossa vida. Ele resolveu trazer para nós a novidade de vivermos para sempre, de vivermos glorificando o seu nome, fazendo a sua vontade, mesmo aqui na terra. Nós fomos escolhidos por Ele para realizar e agir de maneira bondosa, como Ele age conosco. Deus age e se compadece de nós, porque Ele, na sua soberania, assim quer fazer. Tinha todo motivo para não mais querer saber desse povo. Já havia sido feito inúmeras outras coisas. Levou eles cativos, fez eles sofrerem de novo com o cativeiro, serem escravizados, mas parece que gostavam de sofrer, né? Mas o Senhor, mesmo sabendo que eles se apegavam às coisas que não deveriam, o Senhor resolve se mostrar para ele através da sua bondade. Como o nosso Deus é bom, e a gente tem cantado muito
né? A SAF recentemente trouxe aí um cântico, hoje mesmo com os cânticos que nós ouvimos aqui, e quando declaramos que precisamos dele, e a gente vê que na composição poética da música, o quanto ele mesmo se mostra para que a gente possa louvar o nome dele, porque ele tem feito coisas grandiosas na nossa vida, mesmo que a gente passe por percalços, por coisas que viemos a sentir, a dor, que venhamos a sofrer. Um dos que mais sofriam aqui eram os mais fracos, nesse contexto. As viúvas, os pobres, os órfãos, esses sofriam demasiadamente com os mais fortes, principalmente com aqueles que se apegavam a essa condição que eles resolveram viver da sua própria posição diante daqueles estranhos que o texto cita. Assim, esse mal que o povo sofria fez Deus agir em favor e resolver repatriar aqueles que estavam despatriados, tinham abandonado, que tinham se desviado. Deus resolve levar a esses a sua vontade de exercer não a ira, mas sim a vontade de trazer de volta para o convívio e intimidade com Ele. A compaixão do Senhor gera em nós a possibilidade de nos tornarmos íntimos de novo com o Senhor e alcançar do Senhor coisas como alcançou a irmã Lamir, alcançar do Senhor coisas que às vezes a gente fica achando que não foi legal, que não foi boa, mas Deus faz isso para nos mostrar o quanto Ele age ao nosso favor, o quanto Ele faz para nos trazer a possibilidade de reconhecê-lo como aquele que sempre pratica a bondade em nossa vida, em nosso viver. Deus não deixa de mão o seu povo. Ele mesmo que se desvie, mesmo que ele tome outro rumo, mesmo que ele venha adorar outro Deus, se pertence a Ele, Ele vai lá e resgata, e traz de volta, e apresenta para esse a sua bondade, a sua compaixão, e apresenta ainda e diz que está sentindo a dor de não tê-lo na sua presença novamente. Deus quer a gente do lado dele, por isso que Ele resolve não agir conosco segundo aquilo que nós fazemos, Ele resolve fazer aquilo que lhe apraz, Ele resolve nos trazer de volta e apresentar a sua vontade de cuidar de nós. Compaixão de Deus é algo imensurável, talvez. A gente não consegue definir com exatidão o quanto ela acontece e não entende a sua eficácia às vezes. O povo aqui, eles tiveram grandes oportunidades de ter essa compaixão constantemente com eles. Ao longo da história do povo de Deus, quantas vezes o Senhor agiu com eles, por eles, e o povo sempre começava e se desviava, saía, e ele ia lá, peraí, eu não vou agir com ira com eles não. E foi fazendo os planos, apresentando as causas. Ele usa Jeremias para declarar de forma contundente. Haja visto que é descrito aqui nos próprios 2 versos, principalmente no 2º. Quando diz, você se prostituiu, ninguém gostaria de ouvir essa expressão, eu não me prostituí não, eu faço o que eu quero, mas eu não estou nesse time de prostituição não. Mas a prostituição é deixar de estar
ligado com aquele que é o seu benfeitor, aquele que faz com que você receba dele o favor. E foi passando a história até chegar em Jesus Cristo. Ponto máximo da compaixão de Deus por nós. Ponto principal do seu ato de compaixão por cada um de nós. Deus resolveu trazer o que poderia ser sacrificado em nosso lugar para nos dar a vida. Deus traz o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Sinal maior da sua misericórdia, sinal maior do seu grande amor, da sua compaixão, de entender que a gente não tinha condições de realização. O povo precisava de um convite ao arrependimento, convite maior do que o plano salvífico da cruz não existe. Sinal da grande compaixão do Deus que servimos. Sinal da grande compaixão que precisa se ter quando vamos lidar com familiares e com os nossos próximos. Precisamos exercer também, como Deus nos ensina, através da sua palavra, não ficarmos ligados a atitudes que sejam diferentes daquilo que Ele nos ensina. O Senhor nos ensina a ser compassivo, cuidador. O Senhor nos ensina com esse texto aqui do capítulo 3, que Ele quer continuar exercendo em nós o plano da salvação em Cristo Jesus. Ele quer exercer em nós o pronunciamento da sua compaixão por cada um de nós. Queridos, o homem, o ser humano, se depender dele mesmo, nós vamos entender numa frase de um grande escritor brasileiro, Benedito Rui Barbosa. Na última frase que ele usa na sua obra O Pantanal, ele diz: o homem é o único animal que cospe na água onde bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que corta a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso está se condenando à morte. O Senhor conhece-nos. Ele sabe o quanto somos capazes de não nos ligar a Ele, mas Ele quer a gente ligada a Ele. Por isso que Ele exerce o seu amor poderoso de compaixão para nos trazer cada vez mais para entender o seu feito amoroso por nós. Saiba que nós servimos a um Deus que se compadece por nós, em todas as circunstâncias, que nos traz alegria naquele grande momento de tristeza, que nos traz a certeza do seu agir quando achamos que está tudo perdido, que sabe e faz por nós, porque sabe Ele que nós dependemos dEle, e dependemos da sua compaixão, do seu amor e da sua misericórdia. O Senhor resolveu resgatar primeiro o povo do norte, mas não deixou de resgatar o povo do sul. Mas Ele começa a fazer esse resgate já no capítulo 4 de Jeremias, usando o próprio povo do norte. O Senhor nos torna vencedores, para vencermos toda e qualquer ciladas que Satanás tente fazer com as nossas famílias e com nossa própria vida.
e faz com que a gente exerça, como Ele exerceu em nós, a sua compaixão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça você entender que Ele se compadece de você. Em todos os momentos. Mesmo quando nós não entendemos o seu feito. Mas Ele está se compadecendo de nós. Curve sua cabeça, feche os olhos. Gracioso Deus. Como é bom saber que o Senhor é compassivo. Que o Senhor exerce a sua misericórdia, mesmo que nós não venhamos, talvez, reconhecer que temos agido com condicionamento que não lhe agrada. Quando transgredimos a sua lei, a sua palavra, quando nós nos deixamos levar como se estivéssemos nos prostituindo, Pai, como disse o texto, por alguma coisa estranha, que às vezes se coloca ou tenta se colocar no seu lugar. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, nesta noite, nos confirmou que continua tendo compaixão de nós. E que continuará exercendo a sua misericórdia em nós, porque o Senhor mesmo resolveu que ela é boa e agradável para nós. Que o Senhor resolveu, Pai, nos trazer a salvação através do seu Filho. E por isso, podemos entender como o sinal maior da sua compaixão por cada um de nós, nos privilegiando e nos dando a possibilidade de morar no céu, para estar louvando face a face a Ti, nosso único e suficiente Senhor. Abençoe a Tua igreja, faça com que ela cada vez mais continue certa do Teu agir, certa de que tudo faz Tu, Senhor, para nos favorecer. Tudo faz segundo a Tua vontade. E que faz para que seja o Teu nome engrandecido. Use a Tua igreja cada vez mais para louvar e engrandecer o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.